Isso, João. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista João, capítulo 21. Versículo a partir do número 3. Versículo 3. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos contigo, vamos com você. Foram e entraram num barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingindo-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Só até aí. Senhor, muito obrigado a Deus por esta noite, obrigado por estarmos juntos, obrigado porque isso é uma escolha livre nossa, de estar aqui e adorar ao Senhor. Vencemos obstáculos, dificuldades, cansaço, depois de um dia de trabalho, de estudo, mas, ó Deus, essas coisas não obstruíram, ó Deus, a nossa determinação de estar aqui na casa do Senhor. E agora, ó Deus, quando aqui estamos para ouvir a palavra do Senhor, nós nos alegramos profundamente e pedimos, ó Deus, que Tu venhas tocar o nosso coração com a Tua palavra, com o Teu poder, com a operosidade do Teu Espírito. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom. Capítulo 21 do Evangelho de João, ele é uma narrativa semelhante a Lucas capítulo 5, e o versículo 3 do capítulo 21 muito se parece com o versículo 5 do capítulo 5 do Evangelho de Lucas, porque eles dois fazem a mesma declaração: vou pescar. E eles vão, e no capítulo 5, Jesus ainda está começando o seu ministério. Os discípulos passam a noite inteira jogando a rede, eles não pegam peixe algum. E aí, depois de a noite inteira, agora eles vão lavar a rede, que dá um trabalho tremendo lavar uma rede de pesca. E eles estão lavando a rede, ou seja, estão recolhendo, desistiram da pesca, porque rede de pesca, além de ser cara, é difícil de ser lavada, e ela é cara. Eu lembro de um caso em Cabo Frio, de um pastor que houve em Cabo Frio, bem antes de mim. Um membro da igreja disse ao pastor: pastor, roubaram a minha rede de pesca, e eu estava andando no canal, eu vi minha rede dentro do barco. Eu sei porque eu fiz umas emendas nela com uma linha diferente, e eu sei que aquela rede é minha. E eu fui lá e falei com o dono do barco que a rede é minha, que eu queria minha rede. Ele disse que não ia me dar minha rede, e eu não sei o que eu faço. E o pastor da igreja disse: deixa de ser frouxo, se eu fosse você, pegava um revólver, ia lá e tomava essa rede na marra. Uma hora depois, para o camburão na porta da igreja procurando o pastor. O pastor foi à delegacia e ele disse no camburão: o que aconteceu? Disse: um camarada deu um tiro no outro, na coxa do outro, na beira do canal, e ele disse que foi o senhor que mandou. E aí o pastor Isaías estava enrolado, foi para lá e disse: não mandei. Eu falei para ele: se eu fosse ele, é um jeito de falar. E o camarada obedeceu à risca, pegou um revólver, foi lá e deu um tiro no outro. E chegou na delegacia, o delegado disse: você está doido de fazer um negócio desse? Quem foi? De onde você tirou essa ideia? E esse foi o pastor que mandou dar um tiro nele. E ele realmente deu um tiro na coxa, na perna do outro lá. A rede é uma coisa difícil, e eles estão lavando essa rede, e eles não pegaram coisa alguma. E Jesus aparece pela primeira vez e diz a eles, joguem a rede do outro lado.
camarada é pescador, passa a noite inteira pescando, jogando a rede, não pega um peixe sequer. E aí aparece alguém que não estava no bloco de anotações dos pescadores, então agora iminentes discípulos. E aí eles ficam olhando para Jesus, Jesus pode jogar, joga a rede do outro lado. E aí eles acabam obedecendo pela insistência, porque a palavra no grego não é Jesus falou, é Jesus repetia, tou elegen, Jesus repetia, joguem a rede, joguem a rede, joguem, eu estou dizendo, joguem a rede, tou elegen Jesus Christos. E aí eles resolvem jogar a rede, e a rede vem cheia. Pedro se aproxima e diz, sai do meu barco, eu não sou digno do Senhor entrar no meu barco, eu não sei quem é o Senhor. E Jesus disse, eu te digo que a partir de agora você vai pegar peixe, sua vida vai mudar. O grande segredo do primeiro encontro com Jesus é que ele diz para a gente, Celso, sua vida vai mudar. Ele diz para você, para cada um de nós, a sua vida vai mudar. Você não vai ser mais Simão, pescador, você vai ser Pedro agora, você vai pescar gente, você vai ganhar pessoas para o reino de Deus. E essa tônica de que a vida da gente vai mudar é um grande desafio, porque a gente continua na mesma família, na mesma rua, no mesmo lugar, na mesma casa, na mesma escola, na mesma universidade, no mesmo trabalho, mas Jesus disse, mas mesmo estando em todos esses mesmos lugares, a sua vida vai mudar. E aí eles começam uma realidade nova. Largaram as redes, depois que os peixes foram recolhidos na margem, e aí eles vão seguir Jesus. A vida mudou. Durante 3 anos e 6 meses, mais ou menos, eles estão andando após Jesus, eles estão vendo milagres, Jesus ressuscitando gente, Jesus multiplicando os pães, Jesus chegando ao cego e curando o cego, chegando ao leproso e curando ao leproso, e eles vão vendo aquela realidade toda, a vida deles realmente mudou, e mudou muito. E aí Jesus diz a eles, eu vou ser preso. E Pedro disse assim, ninguém vai tocar a mão no Senhor. Se preciso eu morro. E Jesus disse, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E ele fica olhando para Jesus sem acreditar muito. Lucas 22, 32. Jesus diz a ele, o diabo me pediu para te rodear, como rodeia, como ciranda o trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, Pedro, confirma também os teus irmãos. E aí Jesus é preso. Pedro é um dos primeiros a fugir, segue a caravana de longe. Jesus é condenado, é julgado. No pátio ele nega Jesus. Jesus é condenado, é crucificado e morre. E quem já andou com Jesus, quando Jesus começa a morrer na vida da gente, a vida fica triste, fica sem perspectiva. É coisa diferente, porque Jesus chamou a gente e disse, a sua vida vai mudar por minha causa. E se ele sai da vida da gente, toda mudança, todo discurso de mudança, perde o sentido. Agora Jesus está morto. E o capítulo que nós lemos, 21, versículo 3, diz exatamente isso. Eles estão reunidos, sem perspectiva, sem saber o que eles vão fazer. E aí Pedro tem uma ideia. Vou pescar. A pior coisa que a gente pode fazer quando a gente está fraco na fé, ou seja, Jesus está morrendo na vida da gente, é voltar a ser quem a gente foi. Isso mesmo, é a coisa mais difícil, mais sem graça, mais sem perspectiva, mas é a única que a gente sabe fazer. Quando eu deixei Jesus, eu deixei para trás aquilo que eu sabia fazer. Quando eu fui seguir a Jesus, eu deixei para trás aquilo que eu sabia fazer. E agora, se eu deixar Jesus, eu só posso voltar para aquilo que eu sabia fazer. E aí eles estão reunidos, parados, conversando, e o apóstolo Pedro olha para os outros e diz, vou pescar. Ou seja, eu vou voltar a ser quem eu era. Eu vou voltar a ser a mesma pessoa, eu vou pescar. E aí os outros versículos que nós lemos disseram, nós iremos contigo. Quando a gente
não tem um projeto de vida e a gente anda com alguém que tem um projeto de vida e quer voltar a ser o que ele era, a gente quer ir com ele. A gente não tem um projeto mesmo. A gente não tem para onde ir, a gente não delimitou o que a gente quer alcançar. E aí alguém diz, vou fazer, e você fala, eu vou contigo, estou dentro, pode me incluir aí que eu vou contigo. E aí eles dizem, nós vamos contigo. E eles entram no barco, e eles voltam a ser quem eles eram. É o grande medo da minha vida, é de voltar a ser quem eu era. Jesus mudou, aparou as arestas, fez de mim uma nova criatura, fez de mim um pai, um marido, fez de mim um pastor, um professor, um advogado. Jesus foi mudando, e o meu grande medo meu é viver sem Jesus, porque eu não tenho mais perspectivas sem Jesus. E aí Pedro disse, então eu vou pescar, Jesus está morto. E eles entram no barco, diz o capítulo 21 que nós lemos, e eles jogam a rede, e vai atravessando a noite, o dia vai amanhecendo, nem um peixinho sequer. E eles jogam a rede, e quem já pescou sabe a agonia que é você ver o tempo passar e não pegar um peixinho sequer. A pessoa volta para casa e diz, a pescaria foi uma terapia. Disse, é mesmo? E pegou quanto? Não, peguei nada. Fiz só uma terapia. Foi bom demais. Passei a noite toda jogando o anzol, a isca, não peguei um peixe sequer, mas eu fiz uma terapia extraordinária. E eles estavam terminando a terapia deles de não pescar coisa alguma. O dia está amanhecendo, aí João olha lá na praia, e aí eles escutam a voz de quem está lá na praia, 90 metros de distância. Pegaram alguma coisa? Pergunta provocadora. Eu já contei a igreja, quando fui pastorear Cabo Frio, de vez em quando eles me chamavam para pescar. E vamos pescar, saía com um bote para o alto mar, e a gente tinha motor, e saía para pescar. Eu lembro um dia que eu saí bem cedo com Eliel, e o cunhado dele, fomos pescar, e não peguei, levei um baldinho para trazer peixe, para a gente dividir os peixes, e não pegamos peixe algum. Lecimar ficou em casa dormindo, escolheu a melhor parte, e eu voltei para casa só com aquele baldinho, sem um peixe dentro do baldinho. Era de manhã, a peixaria estava fechada, que senão eu passava lá, comprava uns peixes pelo menos, botava dentro do baldinho, vai voltar para casa, chegar em casa, tirar uma onda pelo menos. E aí, ela tinha acabado de acordar, eu entrei em casa humilhado com aquele baldinho vazio, e ela chegou perto de mim, me deu um beijo, olhou dentro do baldinho assim, olhou de modo fixo, aquele olhar fixo, até o fundo do baldinho, caçando um peixinho, e ela disse para mim assim, você não pegou nada? Que humilhação! Nem um peixinho? Jesus estava perguntando aos discípulos, vocês não pegaram nem um peixinho? E ele disse, não. Lançamos a rede a noite inteira e não pegamos nenhum peixe. Quando Jesus diz ao apóstolo Pedro, você vai pescar gente, Jesus está dizendo, a sua trajetória de pescador de peixe acabou. Não adianta voltar, você vai perder tempo. Não adianta tentar voltar a ser quem você era, que você está perdendo tempo. Você vai lá, vai jogar a rede, vai ficar vazia, você vai para casa, vai jogar a rede no outro dia, ela vai voltar vazia, você vai para casa, você vai jogar a rede de novo, vai voltar vazia. Você está aí perdendo tempo. Jesus disse, eu falei para você que você não vai ser mais quem você era. Você está perdendo tempo. E aí Jesus disse assim, joga a rede do outro lado. E ele diz, sob a tua palavra, só porque o Senhor está falando, nós vamos jogar a rede. E eles pegam a rede, e eles estavam lavando as redes, e eles jogam a rede de volta ao mar. E quando eles puxam a rede, ela vem cheia, o barco quase afunda de tantos peixes. E aí João,
porque na descrição diz o discípulo que ele mais amava, que ele amava. João olha para a praia e diz ao apóstolo Pedro: Pedro, é o Senhor Jesus. Ou seja, você lembra daquela pescaria lá do capítulo 5? Você lembra? E aí Pedro coloca a túnica, ele havia tirado a túnica, ele coloca a túnica e ele mergulha no mar e ele vai nadando até onde Jesus está. Pedro volta a ser quem ele era. Você vai dizer assim: o senhor tem certeza disso? Tenho. E há uma evidência no texto. Sabe qual é? Os peixes, a rede estava cheia, mas ele largou tudo para lá. Ele não queria, ter lucro com aquela atividade. Ele não queria ser quem ele era. Ele deixa tudo para trás, ele se lança no mar, ele vai até onde Jesus está, e muitos irmãos já conhecem. Ele se aproxima de Jesus, diz o texto que Jesus está com a fogueirinha acesa e tinha peixes já na fogueira, assando na fogueira, mesmo sem que Pedro pudesse trazer o peixe. Jesus já tinha o peixe ali sendo assado. Ele se aproxima, Jesus, ele encantado, maravilhado, e ele vai fazer a oração mais difícil que a gente pode fazer. Todos nós já passamos por isso. E ele vai fazer a oração mais difícil, que é a oração de retorno, de retomar a vida cristã, de dizer: Senhor, conta comigo que agora vai, conta comigo, porque eu deixei lá, Senhor, mas agora eu estou aqui. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, você me ama? E ele prontamente diz: eu te amo, claro que eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez: você me ama mesmo? Claro que eu te amo. Jesus pergunta pela terceira vez, e aí ele se entristece, e ele responde de modo diferente: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, mas o Senhor sabe que eu te amo. Para a gente não faz muito sentido essa tradução. O Novo Testamento foi traduzido do grego, e há palavras diferentes para amor. Existe um amor amigo, existe um amor eros, que é o amor do marido pela esposa, e existe o amor de Deus por nós, que é ágape. E Jesus diz a ele: Pedro, você me ama? Ou seja, você me ama do jeito que eu te amo? E aí Pedro diz: eu te amo, só que ele usa filéu, o amor amigo. Eu te amo do jeito que eu te amo, é a resposta dele. E aí Jesus pergunta: quer dizer então que você não me ama do jeito que eu te amo? E ele diz: mas eu te amo do jeito que eu te amo. E aí Jesus pela terceira vez diz assim: quer dizer então que você não me ama do jeito que eu te amo? E aí ele responde: Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe tudo que já se passou na minha vida. O verbo é aoristo, o tempo. O Senhor conhece e sabe tudo que já aconteceu comigo. O Senhor sabe que eu menti, o Senhor sabe que eu afundei, o Senhor sabe que eu arranquei a orelha do soldado, o Senhor sabe que eu não cumpri o que eu disse para o Senhor que eu iria cumprir. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor: eu te amo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus diz assim: para de pescar. Ou seja, você não vai ser quem você era. Se você me ama, já que não existe condicional no grego, já que você me ama, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Resumindo toda essa conversa de Jesus com Pedro, nós poderíamos resumir da seguinte maneira: Pedro, você não vai ser mais quem você era. Jesus, agora eu voltei a ser quem eu era. Pedro, você não vai ser mais quem você era. Pode resumir só nisto. Jesus dizendo: você não vai ser, você vai me servir. É isso que eu quero de você. Isso serve para nós também, para o Celso,
Quantas vezes na vida cristã eu me aborreci, mesmo no ministério pastoral, dizer, eu não quero mais saber disso, não vou mais. E aí Jesus vem e diz, você vai ser quem eu disse que você vai ser. Quantas vezes cada um de nós errou, caiu, teve vontade de desistir, Jesus diz, olha, você vai orar, e essa oração da reconciliação, eu disse, é um dos momentos mais difíceis, quando a gente diz, Jesus, olha só, Jesus, eu estou aqui de novo, e eu quero dizer para o Senhor que eu vou ser quem o Senhor quer que eu seja. Há uma história contada por John Stott, eu fui ouvir uma vez, ele é um pregador de Londres, um dos maiores da modernidade, escritor fantástico. Esses dias a minha classe me deu 6 livros de John Stott. E eu estou bebendo de balde os livros, é uma expressão do seminário, estou bebendo os livros de balde de John Stott. Mas conta John Stott que um mercador de escravos se converteu e começou a frequentar a igreja anglicana, e nela foi batizado e novo convertido. O pastor o chamou para orar. Ele fazia tráfico com escravos e agora convertido, mudou sua vida, mudou sua atividade. E aí ele levantou, ele foi à frente, na época não havia esse microfone amplificado, as capelas eram acústicas, a pessoa vinha, ficava de frente para a capela, para ela poder orar, e a voz então se propagava dentro da capela. E aí ele veio, ele ficou em pé à frente, virou-se para a capela para ele orar, ex-mercador de escravos, e todo mundo esperando a oração dele. Ele fez a seguinte oração, segundo John Stott: Deus, eu não sou quem o Senhor gostaria que eu fosse. Deus, eu não sou quem eu gostaria de ser. Mas Deus, eu te agradeço que eu não sou mais quem eu era. É isto que Pedro e Jesus estão lidando ali. E ele diz, Senhor, eu não consigo ser ainda quem o Senhor quer que eu seja. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Mas eu te agradeço também que eu não sou mais quem eu era.